me chamo Fabiano Demarco, sou diretor da Idealiza Urbanismo. Depois de tudo que nós vimos aqui em muitos slides de inovação, eu não vou ousar dizer aqui que o meu produto é inovador, embora na minha cidade ele seja entendido como tal. O nome do case é Parque Una, é um bairro planejado, numa área que tem 180 mil metros quadrados, muito conectada à malha urbana, lindeira a um shopping, que é o único shopping da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma cidade com 350 mil habitantes. Há 2 anos eu apresentei o Case Parque Una aqui no Complan. Então, como estou aqui, certamente na presença de pessoas que estiveram lá naquela ocasião, como já está vendo aqui a senhora acenando a cabeça, eu tomei o cuidado de trazer para o dia de hoje coisas que se passaram durante esses 2 anos e algumas conclusões que nós chegamos diferentes das expectativas que nós tínhamos lá no início do projeto. O nosso bairro, ele tem aqueles lotes amarelos que são os lotes comerciais. Como já se disse aqui hoje, o funding é um grande desafio para um bairro planejado. Vários cases, vários projetos não deram certo pela grande exposição de caixa e grande investimento em obras de infraestrutura, que depois a gente sabe que tem aí um custo de oportunidade de capital que demora a ser remunerado, especialmente quando o produto final de um bairro planejado são lotes para incorporações imobiliárias. E o pré-requisito, então, na minha opinião, para que se desenvolva um bairro, é poder ter a primeira oferta, a oferta de lotes comerciais. Isso só pode se dar num empreendimento que está muito bem conectado à malha urbana. E uma escala mínima, que consideraria aí de uns 100 mil metros quadrados até uns 200 mil metros quadrados, não menos que isso, senão não é uma área passível de parcelamento de solo, provavelmente já esteja conectada ao sistema viário, e não mais do que isso, porque começa a ficar um empreendimento de uma escala muito grande. Essa imagem, em 1 minuto, mostra onde nós estamos hoje no desenvolvimento do bairro. Uma rua de trânsito acalmado, torre comercial, um welcome center, ali está a sede da nossa empresa, cafeteria, livraria. Essa imagem é de ontem. Essas pessoas estavam aí ontem. Não tem ninguém ainda morando no bairro, e como diz o Yangel, cria espaço para as pessoas e as pessoas irão para esses espaços. Essa imagem aqui, ela mostra como o público se dirige até o Parque Una. Essa primeira torre está a 1 ano da entrega, são 184 apartamentos. Depois disso foi lançada aquela torre comercial, que são 140 salas comerciais. Iniciando as fundações, 2 torres, uma residencial e uma comercial, são 150 lofts, 150 salas comerciais, e agora iniciamos os 3 edifícios de 3 dormitórios. Ao total, lançamos, desde março de 2015, 750 unidades. Esse empreendimento tem a previsão de 25 torres residenciais e 7 torres comerciais. Essa é a torre comercial. Nós temos uma fanpage, se chama Parque Una. Muito se falou aqui em ativar o ecossistema, eventos, ações e etc. Se vocês quiserem acompanhar essa fanpage, tem aí workshop de gastronomia, containers com R$1.000 de aluguel, café, aula na rua de curso pré-vestibular e misturado um pouco de campanhas publicitárias dos nossos produtos, projeto social, containers, grupos de corrida, o prédio dos lofts, dia do corretor, prédio comercial, formatura dos programadores que formaram o nosso projeto social. Enfim, aí tem diariamente o acompanhamento, então, dessa ativação desse ecossistema. Além de tudo isso, para desenvolver o bairro, estamos desenvolvendo um centro gastronômico, chamaria aqui de um coworking de gastronomia, um centro de inovação tecnológica, um coworking no térreo, empresa de tecnologia no 2º e 3º pavimento, que já está 100% locado. Uma rua coberta, lá o nosso clima é bem marcado, tem parte do ano frio, parte do ano calor. Então, além do parque, temos a rua coberta
e as edificações provisórias, que chamamos aqui de Reúna, tanto de reciclar quanto de reunir, e fazendo uma associação ao Parque Una, criamos o aluguel mais barato que nós podíamos, com a maior velocidade de obras. Tem lá designers recém-formados, cabeleireiro, barbershop, que mais que tem? Arquiteto, programadores que se juntam e aí vão modulando 1, 2, 3 até containers e vão se instalando provisoriamente nesse espaço. Alguns deles são futuros inquilinos do Centro de Inovação Tecnológica, já esperando que o prédio fique pronto, e eles mesmos lá já disseram que aquilo está tomando uma cara assim de coworking a céu aberto. Vou fazer 3 considerações pontuais. Nesse painel aqui teremos um urbanista e um paisagista. Eu não sou um expert, não tenho por formação a atividade imobiliária, eu sou um advogado, então vou me concentrar a citar 3 conclusões e coisas que a gente passou no desenvolvimento do bairro, que eu acho que é o que eu mais posso contribuir com os senhores. A primeira delas, quando nós estamos prospectando novas áreas para mais empreendimentos como o Parque Una, e temos mais 2 Parque Unas contratados para lançar aí nos próximos anos, e talvez mais, nós buscamos área entre, ali está errado, entre 150 e 200 mil metros quadrados, bem conectadas à malha urbana, e aqui trago a imagem do Parque Una para que vocês vejam que ela está próxima das arteriais, e uma estimativa de custo de investimento em infraestrutura que nós estamos, o Parque Una tem um custo de R$ 220 por metro quadrado de área líquida vendável, e nós consideramos aí entre 200 e 250. Dá para fazer com menos? Dá, dependendo da área e da complexidade de engenharia, dá para fazer com 150, 160, mas vocês vão ver que vai acabar faltando o Welcome Center, o investimento imobiliário urbano vai deixar a desejar, e aí nós vamos cair num conceito antigo ou comum de loteamento e não vai ter o encantamento e a atração dessas pessoas para esse lugar. Segundo ponto, quando foram lá aquelas 1000 pessoas no domingo pela primeira vez, quando nós fizemos um festival de food trucks com 7.000 pessoas, aquele desafio que era gerar fluxo se tornou um segundo desafio, que é estabelecer um comportamento naquele fluxo. Pensem que tem um loteador convidando as pessoas para gerar fluxo lá naquele Welcome Center para vender apartamentos. De uma hora para outra aparecem 7.000 pessoas aceitando o convite do loteador e não estão ainda lá morando os associados da associação de bairros, moradores que vão ter aquele senso de comunidade, que vão ter aquele comportamento de cuidar do espaço que eles pertencem. E aí, a solução que nós chegamos foi a contratação não só da segurança privada, que nós temos lá, câmeras Speed Dome, cercamento digital, convênio com Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, mas nós contratamos os heróis do Parque Una para que fizessem aplicação de multas morais nas pessoas que por lá circulavam. E primeiro final de semana as pessoas começaram a subir nos lotes privados, colocar carro em cima da faixa de segurança, aí chegou o pipoqueiro, para em cima do playground, e aquela desordem começou a criar até um clima de desconfiança em todas as promessas que nós tínhamos feito, e as nossas iniciativas todas foram no sentido de como retomar, eu diria assim, as rédeas do parque e a ordem no parque. E aí, isso é 2 anos atrás, eu estava falando aqui em Welcome Center, em atrair pessoas para o parque, e hoje já vivemos uma segunda etapa de como manter a ordem. Então, se vocês forem lá fazer uma visita técnica, acharem que são conhecidos lá do L e do Fabiano, e que não dá nada, colocar o carro ali na frente da sede da Idealiza, vai vir um herói do parque e vai dizer para você, seu vacilo foi estacionar na grama. E uma lição de moral dizendo, o que é público não é o que não é de ninguém, o que é público é o de todos, ajude a cuidar do Parque Una, para que novas iniciativas como essas talvez sejam feitas na nossa cidade e no nosso país.
Terceiro ponto, e aí é um ponto já de natureza administrativa, de administração pública e jurídico, que é a relação desse espaço público, que não são áreas condominiais, com a administração pública municipal, com a prefeitura. Lá nós firmamos um termo de cooperação, também pode ser discutido, para que se dê maior segurança jurídica, um termo de concessão para a associação de bairro, em que hoje as pessoas que chegam lá, elas estão sendo filmadas, esse sinal das câmeras está sendo observado pela Secretaria de Trânsito, e os azuizinhos podem aplicar as multas financeiras adicionais às multas morais aplicadas pelos heróis do parque. A Guarda Municipal também recebe as imagens e a Brigada Militar quando a nossa central de monitoramento identifica um comportamento indevido. Primeiro momento, megafone. Segundo momento, uma abordagem no Segway. Terceiro momento, chama a Brigada Militar. A Brigada tem acesso ao joystick das nossas câmeras Speeddome. Também pode checar a ocorrência em tempo real, para evitar aquelas ligações que eles ficam um pouco céticos se devem se deslocar até o local ou não, com quantas viaturas, e para avaliarem a gravidade e a necessidade de se deslocarem até o Parque Una. Considerações finais. O projeto de bairro planejado, e eu já conversei com vários loteadores, até associados da ADIT, que dizem que bairro planejado é muito bonito, mas o que dá dinheiro é fazer condomínio fechado e fazer loteamento. Eu concordo e eu discordo. Quando a gente começa a fazer mais loteamentos, mais incorporações, a gente chega num segundo problema, que acho que foi uma pergunta do Sérgio para o Dr. Renato, de escala. Até que tamanho nossas empresas conseguem chegar? Na Idealiza, a gente tem uma cultura de uma administração horizontal, com grande envolvimento dos sócios. Não queremos ser uma grande companhia, com estrutura verticalizada de processo decisório lento e complexidade burocrática para o andamento da empresa. E nós vimos um outro lado. Ao mesmo tempo que o funding é difícil, buscar uma área para fazer um bairro planejado é uma em 500, da experiência que a gente tem até hoje. A gente, a cada 500 áreas, consegue fechar uma. A gente fechou 2, então quer dizer que nós vimos 1000 áreas nos últimos 5 anos. Mas nós temos, debaixo, no entorno de um escritório da Casa Una, um VGV de 1,2 bilhão na cidade de Pelotas, um canteiro de obras concentrado, que, passados esses primeiros 3, 4 anos de intempéries, aí, de convencer as pessoas a comprarem lotes comerciais na planta, de construir as obras de infraestrutura, a gente começa, então, com um mercado de incorporações concentrado num único canteiro, que nos dá um ganho de escala que, ali na frente, em quem vai fazer loteamento em várias cidades, incorporações em vários bairros, também vai ser um limitante de crescimento com qualidade, com sustentabilidade financeira. E nós vemos, então, aí, nos 3 bairros planejados que a Idealiza está desenvolvendo, a possibilidade de fazer um VGV expressivo, vamos dizer que seja 1 bi em cada um dos 3 projetos. Nós temos, com um processo de aprovação simples, grande volume, com uma administração horizontal. Então, ao mesmo tempo que iniciamos isso de uma forma um pouco apaixonada, hoje eu diria que nós estamos encontrando um modelo de negócio viável e replicável, ou com área comprada, o que é bem difícil, mas no primeiro caso aconteceu assim, mas hoje com cláusulas de retenção de recebíveis na parceria, até que se atinja um ponto de equilíbrio do bairro planejado. Então, esse é o estágio que a Idealiza vive 2 anos após a apresentação do primeiro case do Parque Una no Complan, e espero continuar sendo convidado. Me dê mais 2 anos aí para desenvolver um pouco mais, mas certamente na próxima vinda aqui com o Parque Una 2 e o Parque Una 3, para trazer novas experiências que nós desenvolvemos até aqui. Muito obrigado.